Então, pessoal, voltamos, segunda parte do vídeo, tá? Se você tá aqui no segundo vídeo e ainda não assistiu o primeiro, eu preciso que você assista o primeiro porque ele é muito importante, tá bom? Vamos lá. Por que que eu não gosto do porquinho? Eu vou explicar pra vocês o porquê do que eu não gosto do porquinho e qual é a estratégia que eu uso, tá? Eu costumo brincar dizendo que o mito do porquinho. Por quê? Primeiro, na minha opinião, o porquinho não permite que a criança visualize o montante do dinheiro crescer. E eu acho importante a criança ter essa visão, tá? Do dinheiro crescendo ali no potinho. Essa questão visual para a criança eu acho importante. Segundo, eu acho que o porquinho, ele torna a criança um pouco avarenta. Por quê? Porque a criança está ali juntando aquele dinheiro para um determinado objetivo e ela fica tão fixada naquilo ali que ela não quer gastar aquele dinheiro, mas ela pede dinheiro para a família, ela pede dinheiro para os pais. Se acontece uma situação familiar, tipo um passeio, ela não quer mexer naquele dinheiro para o passeio, mas ela quer ir ao passeio, né? Então eu não acho funcional, tá? Eu acho que existem outras estratégias e a estratégia que eu uso eu acho que é mais eficiente, tá bom? E terceiro é que o porquinho, ele só ensina a criança a acumular o dinheiro. No caso de educação financeira, eu também não acho produtivo isso, não acho funcional. Porque acumular não é a única função, não é o único objetivo, né? Acumular riqueza, acumular dinheiro, não é essa a única função, não é esse o único objetivo, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como eu uso, como é que eu faço aqui em casa, tá? Eu não, nós, né? Porque é familiar, tá? Antes eu queria dizer para vocês que essa estratégia eu tirei de um curso que eu fiz chamado Millionaire Mind em 2017, se eu não me engano. E esse curso é baseado nesse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, do Tim Havieck. Esse livro é excelente porque ele fala justamente sobre mudança de mentalidade, tá bom? Fica a dica de leitura para vocês, tá? Se vocês também buscarem na internet sobre Tim Havieck e Doug Nelson, o Tim Havieck é o autor do livro, Doug Nelson é o representante dele. Eles falam sobre mudanças de mentalidade, falam sobre dinheiro, a relação com o dinheiro, tudo isso. É bem interessante, tá? E ele ensina isso no curso. É uma estratégia para quem tem dificuldade de lidar com dinheiro. E aí eu só adaptei para a faixa etária dos meus filhos, tá bom? Eu queria também acrescentar que quando a criança tem até uns 3, 4 anos de idade, eu acho que ainda vale a pena você usar um cofrinho só, um potinho, tá? Eu troquei quando eu percebi que a Sofia estava começando a pedir dinheiro para coisas diferentes. Por exemplo, a gente chegava na igreja, ela pedia dinheiro para oferta. Uma determinada situação que houve aqui em casa, ela falou que ia pegar dinheiro do cofrinho dela para comprar um presente para o irmão dela, né? Minha mãe tem uma lojinha, ela ia lá, pegava dinheiro para comprar doce. Então, assim, eu comecei a perceber que ela já estava entendendo que o dinheiro poderia ser usado de diversas formas. Então, eu achei que já era o momento de apresentar uma nova estratégia para ela, tá? Outra coisa, os cofrinhos que eu elaborei aqui, os tagzinhos, eles têm a ver com a minha realidade familiar, tá? Você precisa ver como é que é a sua realidade familiar e montar os cofrinhos de acordo com essa realidade. Eu sou evangélica, então tem algumas coisas que eu queria ensinar para os meus filhos, alguns princípios. E esse é um dos motivos pelos quais eu optei pelos potinhos e não pelo cofrinho. Porque com os potinhos você tem a oportunidade de ensinar princípios para os seus filhos. Então, por exemplo, nós colocamos dízimo, que é o princípio da honra, né? Ensinar para a criança que a gente precisa honrar a Deus em primeiro lugar, né? Nós somos mordomos de Cristo e a gente devolve uma parte dessa para o Senhor, tá bom? Então, o primeiro potinho é o princípio da honra, tá? O segundo potinho é o das ofertas. Deixa eu achar aqui, onde que eu botei? Aqui, ó. Qual é o princípio que a gente trabalha com o princípio da oferta? É o princípio da semeadura, né? Que aquilo que a gente tem pode transbordar da nossa vida na vida de outras pessoas, né? Não precisa ficar retido em nós, né? E aquilo que a gente planta, a gente colhe.
não é verdade? Então você pode pegar esse dinheiro que está aqui e ofertar na vida de um amigo, ou você pode pegar esse dinheiro que está aqui e comprar um presente para um amigo, né? Você está abençoando outra vida e você está transbordando na vida de outra pessoa, né? Um outro princípio que eu gosto de trabalhar é do investimento. Por quê? Porque, por exemplo, a Sofia, ela adora brincar de vender limonada. Ela aprendeu isso nesses filmes americanos que ela assistia, essas séries e tal. E ela pediu para fazer, eu deixei, e aí virou uma mania dela, uma brincadeira dela. Ela faz a limonada e fica vendendo aqui no quintal pra gente, sabe? Além disso, ela já levou bolo para vender na escola, ela já fez cocada com a minha mãe para vender na lojinha da minha mãe. E o que ela está entendendo? Que ela vem aqui, pega o dinheirinho para comprar os ingredientes para fazer o que ela quer, seja limonada, seja cocada, seja bolo. Quando ela vende as coisas, ela pega o dinheiro que ela usou para comprar os ingredientes e bota de novo aqui. Por quê? Porque assim ela vai ter oportunidade de brincar novamente, de fazer dinheiro novamente, de multiplicar o dinheiro dela novamente, tá? E aí o que sobra, que seria o lucro dela, digamos assim, ela distribui da forma como ela quer. Então a gente tem o potinho do sonho, que ela tem sempre uma meta a cumprir, né? Essa é uma outra questão que a gente pode falar depois, sobre metas para crianças. Diversão, né? Aqui ela guarda o dinheiro do passeio, por exemplo. Então, por exemplo, ela tá na casa da minha irmã, ela pega o dinheirinho dela daqui e coloca na carteira dela, porque se ela for sair com as primas, ela pode usar o dinheirinho dela. Gostosuras, que é justamente o dinheirinho que ela usa na loja da minha mãe para comprar doce, comprar biscoito, tá? E por que eu acho interessante essa estratégia? Que é um outro princípio importante para a nossa vida. A gente ensina a criança que ela não tem que colocar todos os ovos numa cesta só, né? Esse é o princípio de diversificar, que é um princípio muito importante quando você quer fazer investimentos, por exemplo. Você não faz investimento só num determinado setor, numa determinada área. O importante é você diversificar o seu dinheiro, né? E assim a criança começa a visualizar que ela pode diversificar a forma de investimento, tá? Então, é basicamente isso. Obrigada se você ficou até aqui. E por último, eu queria dizer que essa aqui é uma estratégia de mãe, né? Mas se você é professora e a sua escola te dá a oportunidade de trabalhar através de projetos, esse aqui é um excelente projeto para você trabalhar dentro da sala de aula sobre educação financeira com as crianças, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que edifique a vida de vocês. Beijo!